Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos nós. Boa noite, meus amados irmãos, para este culto vespertino de adoração ao Senhor, ainda de forma online, mais um culto de adoração, porque você está na sua sala, ou no seu quarto, ou mesmo fora da sua casa, mas em outro lugar, nos acompanhando através da mídia, através da internet, e sem dúvida o Espírito Santo de Deus há de falar a você nesta noite, há de abençoar sua vida, para que você seja também uma vida abençoadora. Então, meus amados, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, mas avisando que na próxima quarta-feira, a nossa igreja vai começar os seus cultos presenciais, dentro do contexto desta pandemia, e eu vou repetir agora o que eu falei pela manhã, quando eu lembrei, das restrições que, lamentavelmente, nós vamos precisar ter e pedir aos irmãos que se dispuserem a vir. Nós não estamos fazendo inscrições, porque não estamos assim achando que nós vamos ter mais de 100 pessoas. Se tiver, depois a gente vê o que a gente faz aí. Se chegar mais, a gente espera, dos irmãos para esperar, a gente faz um segundo culto, só tem que dar tempo de passar algo depois que a primeira reunião acabar. Mas olha, idade, não pode ter menos de 16 anos, os irmãos e irmãs com 60 anos, tem que saber se o seu diabetes está sob controle, é o irmão que vai saber, eu não vou exigir nenhum atestado médico, mas se o seu diabetes está sob controle, se a pressão arterial está sob controle, se você consegue ficar mais de 1 hora com a máscara no rosto sem tirar. Nós vamos procurar ter cuidado com a questão do tempo do culto, mas menos de 1 hora não podemos pensar nisso. Teremos lugares marcados, como eu disse, 100 lugares para mantermos os 2 metros de distância, mas familiares da mesma casa poderão ocupar uma mesma vaga. O nosso departamento de recepção vai ajudar a nos sentarmos a partir daqui. Nós vamos entrar, mas vamos começar a sentar a partir desses bancos próximos ao púlpito até a porta de entrada. Aquela será a única porta de entrada, a porta da frente. Toda a saída será feita, então, pela porta lateral. Os irmãos devem chegar com meia hora de antecedência para nos ajudar, nesses procedimentos. Vai ter que haver a aferição de temperatura, e acima de 37 ou acima de 37 graus, o irmão ou a irmã terá que voltar para casa, sem ficar aborrecido. Eu espero que isso não aconteça. Vão chegar de máscaras e permanecerem com as máscaras durante todo o tempo do culto. Os dirigentes, porque estarão mantendo distância da congregação e distância entre eles, poderão ficar sem máscaras enquanto estiverem na plataforma do púlpito, mas se precisarem sair, terão que pôr suas máscaras. Traga sua própria garrafinha de água, para não precisar usar o bebedouro. Sair para o banheiro só em caso de muita necessidade. Quaisquer ofertas que os irmãos tragam deverão ser deixadas aqui no gasofilácio, que ficará próximo, portanto, à porta de saída, como eu disse, à porta lateral. Ao terminarmos, aguardaremos a recepção a orientar também a nossa saída. E vamos pedir aos irmãos que não permaneçam no templo. Talvez para matar a saudade a gente queira ficar mais um pouquinho, mas ainda não há condições. Não deve haver cumprimentos, apertos de mãos e abraços. Eu sei, queridos, o quanto isso é difícil. Nós não fomos feitos para isso, O ser humano foi feito para abraçar, para beijar, para afanhar. Então, essas coisas, obviamente, criam para nós uma dificuldade muito grande. Mas isso é provisório. Nós estamos usando, por enquanto, as quartas-feiras. Acredito que não vão ser muitas quartas-feiras. Logo estaremos abrindo também para o culto aos domingos, que em relação ao número de assistentes, a princípio não poderá também ser mais de 100, 120, mas pelo menos haverá no domingo 2 cultos. Então, com isso em mente, no coração, orem por essa situação, irmãos. A gente precisa aprender a fazer isso, não podemos pensar apenas em nós mesmos, temos que pensar nos outros. Eu sei que às vezes aparecem exemplos de igrejas A, B, C e D, que estão abrindo, que não usam máscaras, que não mantêm distância. Bem, cada igreja tem a sua realidade, cada uma é responsável pelos seus atos. As direções dessas igrejas, obviamente,
sabem que são responsáveis pelas atitudes que estão tomando e, portanto, sabem por que estão fazendo isso. Nós oramos para que elas continuem sendo abençoadas e nos abençoe, porque através das experiências delas nós também vamos aprendendo, né, a fazer as coisas. Vamos passar então a direção da direção do nosso culto, que deve estar sempre sob a direção do Espírito Santo de Deus, mas sob a coordenação humana, então, do nosso ministro de música. Boa noite, amada igreja, que Deus abençoe sua vida, vida de sua família, e você que nos dá a honra da sua participação nesse culto, que nós tenhamos então assim momentos maravilhosos na presença de Deus. O valor da intimidade com Deus é o tema do culto, o valor da intimidade com Deus. Convido a igreja para lermos o texto que se encontra no nosso inário 398 do inário para o culto cristão, para lermos todos numa mesma versão, lá em Salmos 34, 18 e 15. Vamos ler então todos juntos. Perto está o Senhor. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Amém. Que Deus guarde essa palavra em nossos corações e nossas mentes. Louvemos a Deus com o hino 401 do inário para o culto cristão, logo de manhã. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 5, de 1 a 3. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar. Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, e vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém. Que grande verdade. Vamos então continuar na presença de Deus, exaltando. E hoje, mais uma vez, estamos contando a presença de alguns irmãos que já estavam vindo, mas hoje a presença do Guto. Nosso querido Guto está aqui com a gente.
Bud, hoje está na bateria. Nosso querido Cláudio Beck, Bud. O Henrique continua conosco, Tiago, Fernando, o Anderson, Elis. Pela manhã o pastor já trouxe o recado de nós voltarmos na quarta-feira. E a gente tem certeza de que tudo será conduzido como tem sido conduzido aqui até então, por nosso Deus, dando sabedoria à liderança da igreja, através do nosso pastor e os demais líderes da igreja. E olha, o coração vai se enchendo de alegria em rever os irmãos. Mas eu vou deixar a Elis trazer o texto que é o texto de significado maravilhoso. Mas antes eu queria orar. Pai amado, aqui estão os teus servos, que dedicam, Senhor Deus, os seus dons a Ti, por reconhecerem, Senhor Deus, que Tu és o nosso único e suficiente Salvador. Pai querido, atue na vida de cada um, no seu trabalho, na sua profissão, e abençoa, Senhor Deus, as suas famílias, para que, Senhor, continuemos a trilhar os Teus santos e retos caminhos, conduzindo, Senhor Deus, as nossas famílias nos Teus santos caminhos. E, Pai Santo, e usando o que Tu deste a nós de graça, para fazermos assim, Senhor Deus, proclamação, para levarmos o Teu Evangelho a toda e qualquer criatura. Nós Te agradecemos por mais esse encontro, um encontro diferente hoje, com novos irmãos, cremos que outros virão, e agradecemos então no nome de Jesus. Amém. Em Filipenses 2:9 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. O tema deste culto é o valor da intimidade com Deus. E a intimidade com Deus requer ouvir a voz dele. E que neste culto você possa ouvi-lo e obedecê-lo também, para que a sua vida seja transformada pelo poder dele. Amém? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha
transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Antes de você ler, Elis, eu queria agradecer a Mara, esposa do Amaro. Ela, no culto de domingo passado, após o pastor Gilberto ter pregado, final do culto, eu já tinha pensado no louvor, que é o louvor que a gente vai cantar agora. Mas a Mara, logo em seguida, ela falou: Cizinho, pensei aqui, ó, em você. E mandou esse louvor. Eu falei: poxa, que beleza. Aí eu trouxe para o grupo, e o grupo também aceitou. E que grande verdade declarar isso, gente. Ainda em Filipenses 2:10 diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo poder pertence a Jesus. Você pode declarar isso na sua casa? Vamos louvar. O poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sua glória e aqui na terra habitou entre nós, veio pra dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz, consumou seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós, veio para dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz, consumou seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno.
Senhor dos senhores. Bateria. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Exalte o nome do Senhor nesta hora. O Senhor está aqui. Ele quer ser exaltado. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, estamos aqui em Tua presença, trazendo o nosso louvor de adoração ao Teu nome, Pai. Ainda com o coração apertado, sentindo a falta de estarmos na Tua casa com muitos outros irmãos, ó Pai. Mas é bom que nós podemos glorificar aonde quer que nós estejamos. Esteja com cada família no seu lar, que esteja nesse momento também cultuando o Teu nome, ó Pai. Aceita o nosso louvor, aceita o nosso culto, ó Pai. E é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, ó Pai.
Convido a igreja para lermos o texto de confissão. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Êxodo 33, 11a. Nosso momento de oração. Já que esse é o momento de oração, irmãos, apresentamos aqui os agradecimentos da irmã Zilanda, que é a esposa do irmão Fernando Volotão, cujo nome nós mantivemos diante do Senhor, orando por ela. Ela precisou fazer uma intervenção cirúrgica, já foi operada, está se recuperando, né, da sua cirurgia. Os nomes que eu vou citar aqui, né, estarão também já estão na lista, né, de intercessão, que é da Amanda Estevam e da Bárbara. A Bárbara é aquela jovenzinha que nós oramos há algum tempo atrás, por um problema muito sério que apareceu, né, no seu rosto. O problema parece voltando, né, e nós vamos intensificar mais uma vez, irmãos, as nossas orações em favor dela. A Amanda também foi recentemente operada, mas voltou a sentir muitas dores, passou mal esta semana, não é? Vamos então orar por ela. Agradecer a Deus pelos irmãos da mídia que estão conosco, o Marcelo, a Aline e o Ronald. É Ronald, né? Isso. Que está substituindo hoje o Deilton, né? Que não pôde vir. E eu quero aproveitar, irmãos, também esse parente, pedir a você, que faz parte da nossa mídia, não é? Nós vamos precisar de vocês na quarta-feira, não é? Para não sacrificar somente um determinado número de irmãos, apenas um grupo. Por favor, entre em contato com os irmãos da mídia, não é? E se acertem em relação a isso, porque é de extrema importância, porque nós vamos transmitir o culto de oração também para os irmãos que não puderem vir, não é? Para assistir o culto presencialmente. Vamos então, irmãos, mencionar as razões que temos para orar, daquela forma que o pastor já tem feito, enunciados, não é, que os irmãos transformam em orações, preces diante do Senhor. Ó Senhor Deus, Pai nosso que estás nos céus, mas que por ser misericordioso e compassivo, se fez um de nós em Jesus Cristo e está aqui conosco por meio do Espírito Santo. Estes são, Senhor, ainda os tempos da Covid-19, nos impedindo de nos reunir como tua igreja em nosso tempo. Por tua misericórdia, ajuda-nos a mantermos-nos unidos como corpo vivo de Cristo, tua igreja. Ilumina as nossas mentes, ensinando-nos a voltar aos nossos cultos presenciais. Ó Deus, mesmo em nossas limitações, declaramos como Pedro, o apóstolo, que amamos ao Senhor Jesus e que nele, por causa dele, nós então te amamos como Pai misericordioso. E ainda em nome dele, Jesus, nós te damos graças pelos que têm vencido esta pandemia, pelos que em meio a ela, sentindo o quanto a noite da vida pode ser vasta e fria, descobriram nele, Jesus Cristo, a luz de um novo dia. Mas ainda estamos a pedir pelo nome e no amor dele, Jesus, nesses tempos de calamidade, de dor, de imprevistos, de reveses, saudades e de ruína para muitos, o teu socorro. Sabemos que essas realidades duras nos acontecem porque a humanidade tem trocado o teu caminho pelos caminhos enganosos do mundo, tem trocado a tua verdade pelas mentiras de Satanás e do mundo, mas reconhecemos que como tua igreja, nós também nem sempre temos sido sal da terra e luz do mundo, que a nossa aliança de fé, doutrina e prática tem deixado a desejar. Que aprendamos, Senhor, que o que estamos enfrentando agora, embora não seja ainda o dia do teu juízo, é uma demonstração ligeira do que será o teu juízo final, do qual só escaparão os que se colocarem sob a justiça salvadora de Jesus Cristo, que ele nos proporcionou na cruz do Calvário. E o tempo para nos colocarmos sob esta justiça é agora. Faze-nos então, ó Pai, com a ajuda do teu Santo Espírito, mais do que nunca, sensíveis, através de uma espiritualidade misericordiosa, nos tornando mais fraternos, corajosos e comprometidos com a justiça do teu reino. Perdoa-nos, ó Deus,
em nome do Teu Filho, nosso Salvador absoluto, Jesus, a encarnação do Teu favor. E tem de nós misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ah, Senhor, quão grande é o mar e quão pequenos e frágeis são os nossos barcos. As águas se avolumam, os abismos da terra se abrem para nos engolir. Fica conosco em nossos barcos, ou pereceremos. Que não nos perguntemos por que está nos acontecendo o que está ocorrendo, mas procuremos viver todos os dias que nos estão sendo dados para Te agradar, ó Deus, deixando tudo o que está acontecendo em Suas mãos. Misericórdia, Senhor, dos que estão enfermos por causa desta pandemia, por causa de outras doenças, realidades que trazem a dor, tristeza, depressão, estresse. Tem misericórdia dos que vão morrer ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas. Tem misericórdia dos que já enfrentam isto, a perda de entes amados. Até quando suportaremos ouvir que aos que estão trabalhando nos hospitais sem receber seus salários, que continuam a surgir autoridades enlameadas com a corrupção, inclusive usando os recursos que eram destinados para a saúde? Mas queremos crer, Senhor, que isto faz parte das Tuas providências, da Tua justiça. Senhor, a que ponto chega a falta de sensibilidade? Faz justiça, ó Deus, aos que estão se aproveitando desses dias para usufruir vantagens financeiras, políticas, para legislar o injusto. Senhor, coloca esta gente que vende, negocia a moral da nação sob o Teu juízo, não para serem destruídos, mas para que sintam o peso da Tua mão e se arrependam enquanto há tempo. Mas se há falta de insensibilidade nessas autoridades, também há falta de insensibilidade em tantos e tantos que se inscreveram para receber a ajuda do governo, não precisando dela, que voltem atrás. Mas tem misericórdia dos que estão sem recursos para sobreviver, por estarem sem empregos, sem fontes de rendas. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Senhor, tem piedade da nossa terra. Dá sensibilidade ao nosso presidente, aos governadores, aos seus ministros, aos nossos políticos. Tem misericórdia dos que trabalham na segurança do país e das cidades. Senhor, o que podemos fazer para diminuir a triste realidade de saber que a cada 15 minutos uma criança sofre algum tipo de violência sexual em nosso país. Faze-nos entender que a diversidade étnica é uma das maneiras de nos mostrar a beleza do Seu amor por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos aprisionados pelas drogas, dos necessitados. Dá em Tua sabedoria a iluminação aos que trabalham por uma vacina e remédios outros que possam levar à cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, serventes, funcionários da administração, que lutam nos hospitais e centros de saúde para salvar vidas, ainda que colocando as suas em risco. Porque somos tão frágeis, segura-nos quando precisamos construir as nossas vidas sobre a Tua rocha, pois és a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso Deus em quem nos refugiamos, o nosso escudo e a nossa salvação. Ainda bem, Senhor, que Tu nunca desistes de nos amar e de nos procurar. Tem misericórdia do Teu povo comprado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador absoluto Jesus Cristo. Por isso Te pedimos por Asif Pervaiz, nosso irmão em Cristo no Paquistão. Nesta terça-feira passada, Asif, esse cristão paquistanês de 37 anos, preso há 7 anos sob acusação de ter enviado pelo celular mensagens de texto considerados blasfemos contra o islamismo, foi condenado à morte. Seu advogado assegura que o julgamento foi equivocado, porque não há nenhuma evidência de que Asif tenha escrito
o tal texto blasfemador. A acusação original foi feita por um colega de trabalho que estava tentando converter Asif à fé muçulmana e, segundo a família do condenado, irritado pela insistência do moço cristão em não deixar a sua fé em Cristo, esse seu colega de trabalho fabricou esta acusação. Na época da mesma, em 2013, Asif Perpais fugiu, mas a polícia, após prender sua mãe e lhe dizer que se ela não dissesse onde ele estava, que a própria polícia executaria seu filho, fez com que ela levasse a polícia à casa de um cunhado de Asif, que após ser torturado, revelou o lugar aonde o fugitivo estava. O dia da execução ainda não foi determinado. Mas oremos por Asif e sua família. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas, nos gemidos do nosso coração, por aqueles que estão na nossa lista de intercessão. Você que sabe quais são os nomes que já lhe cabem para orar, faça isso agora. Se precisa ser lembrado, use o seu celular, talvez um caderninho onde você anotou, mas não deixe de participar neste momento, orando por aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Esse é o seu ministério agora, queridos. Ore por eles. Ore agora por você mesmo. Ore pelas pessoas que estão com você agora assistindo esse culto. Se você está assistindo sozinho, ore por alguém, por um nome que vem agora à sua mente, ao seu coração. Em nossos momentos de oração, irmãos, nós deixamos o final com o nosso Conselho de Missões, para que eles nos tragam informações sobre parcerias missionárias nossas, quer organizações, quer parcerias com os missionários. Nós vamos orar então pelo motivo que vai nos ser apresentado. É um dos nossos missionários que trabalham com os refugiados, e logo depois então com a oração do Pai Nosso, feita por uma das nossas crianças, nós vamos estar encerrando nesse momento, todo o nosso momento, nesse culto, todo o nosso momento de oração específica. Olá, irmãos e amigos. Nós estamos em mês de missões nacionais, mas queríamos nesse domingo dar graças a Deus porque Ele tem movido a obra missionária não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Temos desta quarta-feira uma palavra muito bonita dirigida diretamente à igreja pelo pastor Edilberto Júnior, agora em Portugal, com a sua esposa Priscila, mais os filhos Valentina e Pietro. Damos graças a Deus porque Ele os chamou para o trabalho com refugiados, e são literalmente milhões. Muitos deles perseguidos por motivo do Evangelho, outros sem nenhum conhecimento dele. Uma tarefa que só poderão atender com o apoio dos que são também missionários quando seguram as cordas da oração e da contribuição financeira. E orando desde já dizemos: Senhor, abençoe a família do pastor Edilberto
e a sua esposa e os seus filhos, fazendo com que sintam e percebam a cada dia o teu apoio direto em todas as suas iniciativas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E a seguir, então, meus irmãos, nós vamos logo à palavra do pastor Edilberto, dirigida à Igreja Batista do Parque São Basílio para esta data. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Edilberto, missionário da igreja, né? E para mim é um motivo de grande alegria estar falando com os irmãos, né? Mesmo que de longe, a vontade que dá é mandar um abraço para todos os irmãos que estão aí presentes, e para mim é uma grande alegria fazer parte do corpo missionário da Igreja Batista de Parque São Basílio. E outra alegria que tenho é poder compartilhar daquilo que Deus tem feito no nosso campo missionário, né? Como sabem, passamos 10 anos na Itália, né? Passando por períodos curtos, tanto no Brasil ou também na Tailândia, como sabem, mas num período que compreende todo esse tempo. Passamos na Itália e agora nós estamos em Portugal. Os irmãos acompanharam esse processo e tem pouco mais de 2 meses que chegamos aqui, e para a gente é um motivo de grande alegria ver todo esse movimento de Deus no nosso ministério. Como sabem, somos missionários, então estamos sempre abertos a ouvir a voz de Deus para aquilo que Ele tem para a gente, para o nosso ministério, e ao mesmo tempo abençoar a sua igreja. E a coisa mais bonita, uma das coisas mais bonitas também no ministério, é que quando nós abençoamos, também nós somos abençoados. Então nós nos sentimos muito abençoados por estarmos aqui, por estar servindo a mais, né, neste país, e ao mesmo tempo também servindo a Voz dos Mártires. Como sabem, a Mais agora é parceira da missão Voz dos Mártires. Então nós estamos trabalhando aqui em Portugal, né, através da missão A Voz dos Mártires Portugal. E aqui em Portugal nós estamos trabalhando, né, nos envolvendo com 8 projetos em países perseguidos, né? Então é muito estratégico nós estarmos aqui em Portugal, porque nós estamos num país seguro, mas ao mesmo tempo temos uma atuação em países da África do Norte, alguns países do Oriente Médio, e também em países na Ásia, onde se encontram sempre em países de extrema perseguição, né? Então, dentre esses 8 projetos, eu gostaria de compartilhar um em que nós nos envolvemos, que é o envio de Bíblias para a igreja perseguida, né? Como os irmãos já ouviram falar tantas histórias do quanto é dificultoso para um irmão nosso ter uma Bíblia na mão. Então nós nos envolvemos aqui em Portugal e levantamos um clamor, né? Somos a voz, né, desses irmãos perseguidos para a igreja local, para que eles consigam levantar o máximo de Bíblias, né, e recursos de Bíblias, PDF, sendo Bíblias de papel, ou então Bíblia eletrônica, né, em MP3, estudos bíblicos, né, para que essas Bíblias e esses comentários bíblicos e tudo mais, livros cristãos, cheguem nas mãos desses irmãos, né? E além do trabalho de envolvimento nesses projetos, né, e inclusive por conta do Covid, né, do coronavírus, nós não podemos viajar para esses países para estar servindo essas igrejas perseguidas. Então nós estamos ainda em Portugal mobilizando as igrejas para captação de recursos e tomar conhecimento, né, da perseguição e do sofrimento dos nossos irmãos, né? No outro lado também do nosso ministério, como sabem, trabalhamos com refugiados. Deus tem colocado no nosso coração desde 2015 esse amor pelos irmãos que se encontram em fluxo, em trânsito ou chegaram, né, em um dos países aqui na Europa. Então, como sabem, trabalhamos há mais de 3 anos na Itália
com um programa de acolhimento, no cuidado integral do refugiado cristão perseguido, e aqui em Portugal não vai ser diferente, né? Então, nesse momento agora também, nós estamos impossibilitados de visitar os campos de refugiados por conta do Covid, né? E os irmãos sabem o quanto isso tem impactado não só o trabalho dos irmãos, né? E a igreja e o envolvimento na igreja, né? No sentido físico, né? Isso também tem impactado o campo missionário. Então nós estamos impossibilitados de ir aos campos de refugiados aqui por conta do Covid, mas ao mesmo tempo nós estamos aproveitando o tempo para conhecer igrejas e missões, organizações, como funciona toda a estrutura aqui em Portugal. Então estamos aproveitando que nesse momento estamos chegando no país, então nós estamos aproveitando para conhecer pessoas que já trabalham há muito tempo, que têm um know-how muito grande e respeitado aqui no país, para que a gente possa, quando o mais rápido possível, puder desenvolver, né, e conhecer o campo, né, de refugiados, a gente já estaria já mais apto, né, e bem afiados, né, para poder trabalhar e com excelência ao Senhor. Mas ao mesmo tempo também temos já orado e ao mesmo tempo conhecendo esses projetos e nos envolvendo com eles naquilo que a gente pode fazer, né? Tudo por conta do Covid. Então o Covid tem de certa forma atrapalhado um pouco, mas a gente tem visto que o trabalho tem desenvolvido. Então, irmãos, orem por nós, orem pelo nosso campo missionário, orem pelo trabalho que estamos desenvolvendo, orem pela igreja perseguida, orem para que nós sejamos a voz dos mártires aqui em Portugal, e pedimos também que os irmãos orem pelos refugiados aqui em Portugal, que tem chegado mês a mês, o número tem aumentado no mês a mês aqui, a quantidade de pessoas que estão sendo acolhidas. Então, um abraço grande, queridos, que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe Bernardo, você, sua família, pastor Edilberto, também Busto, com a sua visão em missões plantada no seu coração por Deus. Deus abençoe. Eu convido a igreja para lermos então o texto de louvor e consagração. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmos 42, 1. Nosso momento de ofertório. Convido o nosso amado pastor. Estamos sentindo falta do Gilberto, né, irmãos? Mas bater em cima daquela tecla não apenas por bater, é porque isso é uma verdade, irmãos. É nosso agradecimento a Deus, nossos corações estão sempre muito felizes, né, pelo fato de ver o que está acontecendo na nossa igreja em termos financeiros, apesar da pandemia. Nós estamos com as portas fechadas em termos de cultos dominicais, mas as mãos da igreja estão estendidas, continuam alcançando famílias carentes, continuamos ajudando a outras igrejas que trabalham com pessoas carentes, né? Apesar de não termos exibido vídeos, mas esse trabalho continua. Durante a semana temos cumprido os nossos compromissos com os nossos missionários, inclusive com o missionário que acabou de falar há pouco agora e que trabalha especificamente entre refugiados, e agora está também sob a tutela de uma outra missão que trabalha com a igreja perseguida, não é? E os demais missionários, não é? Como é bom ver, irmãos, que nós mantemos os nossos compromissos, porque os irmãos se abrem para a ação do Espírito Santo.
Deus abençoe e continue abençoando a cada um de vocês com aquilo que Ele entende é o que eu, o que você, que a sua família, que nós precisamos. Vamos agora cantar, louvando ao Senhor, para agradecermos a Deus o privilégio de contribuir, de participar no aspecto contribuição com a obra do Senhor, enquanto aparecem os quadros da igreja, com os números das nossas contas. Como é que você pode fazer, então, usando esses números para depositar? Vamos, então, louvar a Deus. Reino glorioso. Todas as terras das raças humanas, as sombras já voltam atrás, pois vai desfazendo as potências tiranas, a luz de Jesus, Rei da paz. Seu reino glorioso será vitorioso, e a paz este mundo trará. Milhares avultam nos mares, assim conhecido será. Em marcha gloriosos fiéis vão vencendo, a luz e o comando de Deus, até que Ele mesmo do céu vá descendo, para que governar com os seus. Seu reino glorioso será vitorioso, e a paz este mundo trará. Como águas milhares avultam nos mares, assim conhecido será. Enfim, reboar, onde ouvir céu em fora, o canto triunfo em ardor. Os reinos do mundo tornaram-se agora de Cristo e de nosso Senhor. Seu reino glorioso será vitorioso, a paz este mundo trará. Com águas milhares avultam nos mares, assim conhecido será. Obrigado, Senhor, pelos corações que se movem para manter os compromissos financeiros desta igreja e assim também, desta forma, os compromissos espirituais em dia, Senhor. Obrigado pelo milagre da contribuição que tem acontecido e se repetido em nossas igrejas, em nossa igreja. Abençoa os corações que se deixam tocar, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Tem misericórdia daqueles que têm às vezes desejo de contribuir, mas não têm conseguido, que haja essa oportunidade, que eles também possam ter o mesmo privilégio, Senhor. Dá-nos a certeza de que Tu estás recebendo o nosso culto neste momento, porque nós o fazemos em Tua adoração por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém. E amém. Vamos ouvir nesse instante Família Pereira cantando Eu Escolho Te Louvar.
totalmente fiel até o fim, determinado a ver teu reino crescer, crescer. Eu escolho o som do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Obrigado à família Pereira, Eliseu, Andréia, Tainá e o Diego. Deus abençoe a vida de vocês. Leamos o texto de proclamação e edificação todos juntos. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Ouçamos o recado de Deus através do nosso pastor Valdemir Alves da Silva. Parece que, irmãos, hoje é o domingo da Igreja Sofredora, segundo o calendário de portas abertas, não é? Mas a nossa junta também agora tem a sua visão voltada para isso. Parece que a mim separou um domingo, né? Para pensarmos nisso. Nós temos portas abertas, temos a Voz dos Mártires, que foi aqui mencionada pelo nosso missionário. Nós temos a chamada preocupação internacional. Então, são essas, e há mais aqui no Brasil, né? Que são missões que se ocupam especificamente em dar assistência, em socorrer, chamada Igreja Sofredora. De qualquer maneira, essa é uma preocupação da nossa igreja praticamente todos os domingos, né? Nós, todos os domingos, nesse tempo de pandemia, então, sem falhar, nós temos sempre colocado orações em favor da Igreja Sofredora. Nos despedimos do culto sempre pedindo, não é? Para não nos esquecermos da Igreja Sofredora. Mas fica o registro, nesse domingo, especificamente, para intensificarmos as nossas orações e voltarmos os nossos corações para esse tipo de atividade de fundamental importância. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos ler um texto bastante conhecido, que são os primeiros dois versículos, do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristianismo vivia ainda os seus primeiros 50 anos. Eram naturais as dúvidas que os cristãos tinham acerca de práticas e ensinos relacionados à fé cristã. Não. Eles não tinham Bíblias como nós temos hoje,
Eles não tinham livros e revistas e jornais, e muito menos a internet, recursos dirigidos às igrejas como temos hoje, e que discutem este ou aquele tema eclesiástico, esta ou aquela doutrina. Aliás, eles não tinham templos para se reunir, e não era por questões de pandemia, é porque eles não tinham autorização mesmo para ter os seus templos, e a princípio até, talvez por causa desta proibição, começa a haver entre os cristãos a ideia de que ter templos era pecado. Né? Um pouco mais tarde, ali já nos meados do século III, é que os cristãos vão começar a ter as suas práticas cultuais em templos, em lugares específicos para esses cultos. Então, até então, eles se reuniam em casas particulares. Reuniam-se nos bosques e, às vezes, em grutas, em subterrâneos, alguns dos quais usados como cemitérios. Não, eles não tinham salas para estudos em classes, como nós temos hoje, agora vazias, né, por causa da Covid-19. Era natural haver dúvidas sobre a forma do culto cristão, bem mais do que temos hoje. E nós lemos há pouco a palavra do apóstolo Paulo, escrita à comunidade cristã de Roma. Nesta comunidade existiam vários cristãos de origem judaica que, antes de se tornarem cristãos, haviam aprendido a cultuar sacrificando animais. Mas havia também cristãos que vinham do paganismo, dos cultos dedicados aos deuses dos panteões greco-romano, culto nos quais também havia sacrifícios de animais e nos quais as pessoas entravam em transe, saíam de si. Então era natural que esses cristãos ficassem confusos acerca do como cultuar, agora que eles eram cristãos. E foi aí que o apóstolo Paulo se dirigiu a eles para lhes falar também sobre o culto cristão. E a questão era, para o apóstolo aos gentios, tão importante, que ele introduz o assunto usando o que nós aqui em português falamos, pelo amor de Deus. É isso que Paulo falou, pelo amor de Deus. Paulo estava pedindo, então, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que eles dessem atenção a essa questão. Paulo, então, começou partindo de uma realidade que era comum àqueles cristãos antes deles se tornarem cristãos, a saber, a prática dos sacrifícios nos cultos. Eles precisavam agora entender que a ideia do sacrifício do culto cristão, no culto cristão, era completamente diferente das ideias sobre os sacrifícios que eles faziam antes. Não, no cristianismo não havia o sacrifício de animais. No judaísmo, o sacrifício de animais fora instituído por Deus para lembrar que sem derramamento de sangue não pode haver remissão, perdão de pecados, apontando tais sacrifícios para o sacrifício final, completo e perfeito, o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. O sacrifício de animais do judaísmo cumpriu o seu papel com a morte de Jesus na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Sonham os judeus religiosos de hoje com a reconstrução do Templo de Jerusalém para que possam voltar a fazer os sacrifícios do Antigo Testamento, mas para Deus esses sacrifícios se cumpriram em Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi e é o sacrifício final, completo e não pode ser repetido. Por sua vez, para os que vinham do paganismo, o sacrifício de animais era uma forma de aplacar a ira das divindades cultuadas. Os deuses dos panteões greco-romanos eram conhecidos pelo mau humor que tinham, e os sacrifícios de animais, quiçá de seres humanos, raros em algumas regiões, porém comuns em outras, aconteciam e se prestavam, na maior parte das vezes, a deixar tais deuses menos enfurecidos. Caracterizavam-se os sacrifícios pagãos também pelo êxtase, pelo sair de si. Então os cristãos advindos do paganismo, devia ficar claro que os seus sacrifícios
eram práticas demoníacas, sem sentidos, perigosas, e que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário era o único sacrifício aceito por Deus. De qualquer forma, para os seguidores de Jesus, viessem do judaísmo ou viessem do paganismo, o dedicar-se a Deus, o colocar a vida à disposição do Espírito Santo de Deus, precisava ser entendido como se colocar a si mesmo, a si mesma, à disposição de Deus, como sendo um sacrifício. O cristão ou a cristã era alguém que deveria entender agora o sacrifício no sentido de se dar, de se entregar voluntária e totalmente a Deus em Jesus Cristo. Mas isto em termos de devoção, de história, de vida, não de forma irracional, forçada, portanto, como os animais que sacrificados não tinham a escolha. Fazia-se necessário entender esse sacrifício no sentido de se dar a si mesmo ou a si mesma como uma oferta viva, que sabe o que está fazendo, e não para pagar pecados por erros cometidos, porque isto só Jesus pode fazer. Os cristãos advindos do judaísmo ou do contexto pagão precisavam entender que a conversão a Jesus Cristo era um sacrifício pessoal, sim, mas não algo doloroso, obrigatório, punitivo, porque era na verdade, a declaração de que a vida que ele cristão, que ela cristã passou a viver, estava e está à disposição dele, Jesus Cristo, no altar dele. No altar dele, que não é um altar de madeira, que não é um altar de pedra ou de qualquer material humano, mas é o altar do amor dele, Jesus, expresso por sua morte na cruz e sua ressurreição, amor que nos constrange a sermos dele, para sempre dele. Para os que vinham do paganismo, acostumados ao transe, ao saírem de si, então se fazia necessário também entender que a emoção do culto não poderia suprimir a razão. Não poderia, porque o culto que tem de ser feito com o coração precisa também ser feito com os pés no chão, sabendo o rumo que está tomando. Afinal, o culto não é realizado para nos fazer flutuar, mas para nos ensinar a pensar e, quando for preciso, pôr os joelhos no chão. Por isso o apóstolo falou, e o Espírito Santo continua nos falando hoje, do culto racional. Do culto racional no qual não cabem o cerimonial vazio, fim em si mesmo, mas também não cabe o show para atrair, porque o culto racional precisa ser o encontro de pessoas que experimentam e têm experimentado uma mudança de vida. Uma mudança de rumo em relação a si mesmas e ao próximo, com atos pertinentes ao que se chama reino de Deus. Daí o oráculo divino, ao escrever sobre o assunto culto equilibrado, culto racional, culto inteligente, avisa: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, que significa, inclusive, o nos apresentarmos como sacrifícios nos quais nós nos identificamos com o reino de Deus. Isso precisa ser pensado, seriamente pensado e praticado, porque nós cremos no reino de Deus em nossas vidas. Porque cremos no reino de Deus, nós cremos que quanto mais nos opormos à forma do mundo pensar, chamando de certo o que está errado e de errado o que está certo, mais nos identificaremos, se assim fizermos, com o reino de Deus, e mais estaremos sendo sacrifícios agradáveis a Deus, equilibrados, racionais, inteligentes e, por isto, verdadeiramente espirituais em nossos cultos. Com certeza nós cremos que existirá o dia quando o reino de Deus, com sua justiça, com seu amor, com sua paz, será implantado de forma completa para existir o que a Bíblia chama de um novo céu e a nova terra. O Senhor Jesus Cristo disse que quando o evangelho do reino fosse anunciado a todas as nações, a todas as raças, então viria o fim.
Mateus 24, 14. O reino de Deus é isto, o fim. O fim de toda maldade, o fim de toda injustiça, o fim de toda dor. Nós cremos e ansiamos por isto, e é por isto que na oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, nós oramos e repetimos: venha o teu reino. E é por isso que nós entendemos o pedido do apóstolo: não se amoldem ao padrão deste mundo, não vivam como o mundo vive, mudem a forma de pensar o mundo, porque vocês não são do reino do mundo. A destruição da decência, a hipocrisia que se torna comum e escancarada nesses dias da Covid-19, as injustiças que se multiplicam e a violência cada vez maior, realidades que prevalecem no mundo, têm a ver com as obras de Satanás em meio e através dos seres humanos. O Senhor Jesus chamou a Satanás de o príncipe deste mundo, ou o que manda neste mundo. João 14:30, deixando claro, deixando patente que então existe também o reino do mundo, o reino controlado pelo príncipe das trevas em contraposição ao reino de Deus. Mesmo sem ter a força do reino de Deus, o reino do mundo se opõe sempre ao reino de Deus. E isso nos põe diante do fato de que temos de escolher entre os sermos cidadãos ou súditos do reino do mundo, ou sermos cidadãos do reino de Deus. Se vamos escolher o reino de Deus, o nosso padrão de vida, que tem a ver com a maneira como pensamos, cultuamos, vivemos, precisa ter tudo a ver com esse reino de Deus. A soberania de Deus sobre nós, a nossa responsabilidade com o próximo em suas necessidades espirituais, mas também físicas, sociais e emocionais, tem a ver com este reino de Deus. Nós sabemos que esse reino de Deus já está em parte nesse mundo. Nós não temos como padrão uma visão, uma utopia, o celestial somente. Nós temos como padrão algo que tem a ver também com a nossa realidade aqui e agora. Por isso o reino de Deus já é em parte uma realidade nesse mundo. Ele está em parte nesse mundo através de homens e mulheres, de jovens e anciãos, em cujos corações Jesus reina como Senhor soberano, absoluto. E essas são pessoas que se recusam, que lutam dia a dia para não tomar a forma do mundo, pois não querem se envolver com a injustiça, com a crueldade, com a permissividade que há no mundo, buscando para isso a força em Deus, porque sem a intervenção de Deus, ninguém consegue, é verdade, vencer essa luta. Sem o socorro de Deus não há como haver renovação, transformação na nossa maneira de pensar o mundo. Não. O reino de Deus não está numa organização. O reino de Deus não está numa instituição. O reino de Deus está nas pessoas. O reino de Deus está em mim. O reino de Deus está em você. O reino de Deus está em nossos corações, transformando o nosso sentimento, o nosso modo de pensar. E foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse uma vez: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Lucas 17, 20. O reino de Deus está dentro de vocês, Jesus disse. Ora, nós somos o que somos na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior. Então, quando o escritor sagrado nos diz para não nos moldarmos a este mundo, para renovarmos as nossas mentes, de modo a sermos capazes de experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, é porque desta forma, o reino de Deus estará em nós. Não se amoldem, repete o Espírito Santo as palavras do apóstolo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos amoldarmos ao padrão deste mundo significa nos apresentarmos como sacrifícios vivos que nos identifica com o reino de Deus. É por isso, meus amados, que nós temos de ensinar sobre o reino de Deus. A renovação da nossa mente nos leva a compreender que somos pessoas
portadoras de uma mensagem inigualável. Nós entendemos que acontecem fatos neste mundo que têm a ver com o reino de Deus e que não são produzidos por pessoas que fazem parte do reino de Deus. É verdade. Quando pessoas ou organizações se levantam, por exemplo, em favor dos direitos humanos nos países onde existe opressão política, religiosa ou racial, quando pessoas praticam a misericórdia pelos que estão doentes, marginalizados e esquecidos, quando pessoas ou grupos lutam pela preservação do ecossistema do planeta, nós entendemos que por meio dessas pessoas e organizações acontecem manifestações que são pertinentes ao reino de Deus, mesmo sendo essas pessoas homens ou mulheres que não possuem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto em suas vidas. Sim, nós admitimos que isso acontece. Admitimos que eles estão fazendo acontecer, muitas vezes por causa da omissão nossa, de súditos do reino de Deus, que elas estão fazendo acontecer algumas realidades desse reino de Deus, e por isso são abençoadas por Deus. Mas estas pessoas não têm a mensagem maior, não têm a mensagem mais importante e inigualável do reino, porque não foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Não. Tais pessoas valorosas, sem dúvida, não têm a cidadania do reino de Deus, mesmo que façam o reino acontecer em parte. Mas por isso não têm a mensagem inigualável e insubstituível do reino de Deus, porque não receberam o senhorio absoluto de Jesus sobre suas vidas, sobre suas histórias. A mensagem do reino de Deus é a de que este reino um dia acontecerá de forma completa e definitiva, significando isto o fim de todo mal, de todo sofrimento, e que isso está vinculado e profundamente dependente de um nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo, sim Ele. Sim Ele, porque sem Ele não pode acontecer o reino de Deus na vida de ninguém. E essa é a mensagem do reino de Deus. E esta é uma mensagem inigualável. A Bíblia chama esta mensagem de evangelho, e evangelho quer dizer isso, uma boa notícia, uma excelente notícia, uma notícia inigualável. O Senhor Jesus Cristo nos mostra o quanto é esta mensagem inigualável, quando disse e continua a nos dizer por meio do Espírito Santo de Deus hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O mesmo apóstolo São Paulo que nos falou sobre o não nos moldarmos a este mundo, em nos apresentarmos a Deus como sacrifício vivo, racional, é quem emocionado, explicando esta mensagem inigualável, este evangelho, escreveu: esta afirmação é fiel e merece toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Nós cremos, ensinamos e confessamos que a razão principal da existência desta igreja aqui, que faz parte do reino de Deus, é esta: proclamar, anunciar a mensagem desse reino de Deus em todas as partes da terra. Proclamar, anunciar a mensagem do evangelho, do reino, que é o mesmo evangelho da graça, porque não existirá o evangelho e nem o reino de Deus, se não existiria o evangelho e nem o reino de Deus, se não fora a graça de Deus. Essa é a mensagem desta igreja, essa é a mensagem de todas as demais igrejas que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Não se amoldem. Repete o Espírito Santo as palavras do apóstolo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos amoldarmos ao padrão deste mundo significa nos apresentarmos como sacrifício vivos, o que nos identifica com o reino de Deus, nos faz ensinar sobre o reino de Deus como pessoas portadoras de uma mensagem inigualável e, com certeza, o fato do reino de Deus já existir em nós é que nos dá condições de não nos moldarmos a esse mundo e de sermos renovados em nossa compreensão por causa dele a cada dia
sob a mensagem da cruz. Meus amigos, o reino de Deus é o que pode dar à palavra religião o seu sentido correto. Porque o reino de Deus se estabelece em Jesus Cristo. A religião, no sentido exato do termo, não se estabelece em programas, não se estabelece em estilos, em rituais ou denominações. A religião verdadeira se estabelece em Jesus Cristo, de uma forma que Jesus Cristo passa a ser, de fato, a nossa religião. O nosso relacionamento com Jesus Cristo, o Filho encarnado de Deus, tem a ver com a cruz. A cruz do Calvário é onde está a base de todo o nosso relacionamento e da compreensão sobre Jesus Cristo. Não é o seu nascimento maravilhoso, virginal, miraculoso. Não é nem mesmo o seu ministério terreno de milagres estrondosos, é a cruz. É a cruz na qual ele, puro, levou sobre si nossa impureza, nossa imundície. A cruz na qual ele, santo, levou sobre si a nossa impiedade. A cruz na qual ele, bendito de Deus, se tornou maldito por causa dos nossos pecados. A cruz onde ele, Senhor da vida, levou sobre si e experimentou a nossa morte. Foi na cruz aonde Jesus bradou: está consumado, está terminado. Nada mais há para ser feito pela minha salvação, pela sua salvação, pela salvação de ninguém. Jesus já fez tudo na cruz. E ao ressuscitar, ele nos deu a garantia da sua presença conosco no nosso dia a dia, por meio do Espírito Santo, nos dando condições de não nos parecermos com o mundo, de sermos renovados, transformados a partir do mais profundo da nossa mente, da nossa vontade, e de confessarmos e fazermos parte do reino de Deus. Um dia, quando o reino de Deus estiver estabelecido de forma completa e definitiva, o descanso será total para os que estiverem fazendo parte deste reino, que então será o reino dos céus. Mas enquanto este dia não vem, enquanto este dia não chega, em meio às pressões desta vida, a promessa que o Senhor Jesus faz de descanso para a alma é a mais doce das realidades. Concluindo, o cristianismo humano não é uma colcha, o cristianismo humano é uma colcha de retalhos, é um amontoado de pontas soltas, mas o cristianismo de Cristo não. O cristianismo de Cristo não é uma coxa de retalhos, não é um amontoado de pontas soltas. O cristianismo de Cristo é um todo, por isso o seu culto é o verdadeiro culto a Deus, mesmo sendo diversificado. Nele não se dispensa a emoção, mas ele não abre mão da razão para ser a expressão verdadeira, correta da adoração a Deus por parte de todos quantos se recusam a ser coniventes com o que de ruim existe neste mundo. E ele acontece em nós quando há transformação, há a renovação do eu de cada um de nós, a partir do mais profundo do entendimento, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Meu querido irmão e irmã, você que um dia pela fé em Jesus Cristo se tornou numa herdeira do reino de Deus, mas que não tem conseguido evitar se parecer com o mundo em seus pecados, volte para o seu Senhor, entregue-se mais uma vez a Ele sem medo. Ele está esperando você de volta. Você cujas lutas da vida, os sofrimentos, talvez estejam lhe impedido, esse português é um caso sério, tenham lhe impedido, de lembrar lá no profundo do seu entendimento tudo o que o Senhor Jesus Cristo é para você. Salvador, amigo, bom pastor, meu amigo e amiga ao alcance de nossa voz e imagem, que ainda não teve o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, que ainda não o recebeu como seu Senhor e Salvador absoluto. Não importa o quanto você já foi enganado ou enganada, o quanto você está machucado ou machucada, não importa se até agora você não entendia Jesus Cristo dessa forma, porque Ele sempre se importou com você e Ele se importa com você. Então venha a Jesus Cristo,
Se você é uma pessoa correta, você precisa de Jesus. Se você não é uma pessoa, segundo os padrões humanos, uma pessoa correta, você precisa de Jesus. Jesus está com os braços abertos para você, seja você quem for. Venha para Jesus agora, porque não há ninguém tão pecador que não possa receber o perdão de Jesus Cristo, ou tão direito que não tenha que ser perdoado. Venha para ter um encontro com o Senhor Jesus, porque Ele está indo agora na sua direção. Deixe que o Espírito Santo de Deus ajude você a deixar a forma do mundo com suas injustiças, violência e corrupção, e então fazer parte do reino de Deus. Venha Jesus. Vamos colocar aí embaixo, você poderá ver na nossa tela o endereço com qual que você poderá usar se quiser saber mais sobre o ter Jesus Cristo em sua vida e em sua história. Vamos então, queridos, participar do final do nosso culto com a declaração e a impetração da bênção. Leiamos juntos, igreja. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmo 25, 14. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor vire para nós o seu rosto e nos dê a paz por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que dizemos ao final do nosso culto? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueça da igreja sofredora. Levante os seus olhos e veja os campos que estão brancos para a ceifa. Ore e ame por sua família. Cuide dos órfãos e das viúvas sem recursos. Socorra os drogados e necessitados. Entramos para adorar. Saiamos para servir, porque estamos sempre entrando e saindo na nossa vida diária. E podemos servir sempre, sempre e sempre. Amém.